Bom dia, sexto ano, eu sou seu professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, nas últimas aulas a gente viu as interpretações do texto do vídeo, né? E eu comentei também nas orientações pelo portal para que vocês se atentassem e revisassem o assunto dado para, para que se preparem para o simulado e futuramente para a prova do terceiro bimestre. A prova do terceiro bimestre, tá bem? Que o que a gente vai fazer hoje é o seguinte: eu vou fazer uma série de revisões sobre os assuntos que podem cair. Primeiramente do simulado, tá? O que é que pode cair no simulado? O que é que vocês têm que revisar para estudar? O simulado vai ser meio que uma prévia do que vai ser a prova. Então, no estilo do simulado, no nível do simulado, a prova vai estar, tá bem? É nesse nível que ela vai estar. Então, se vocês estiverem respondendo o simulado facilmente, sem problema nenhum, se vocês chegarem lá e acertar tudo, é sinal de que vocês vão conseguir tirar uma nota boa, tá? É sinal de que vocês vão, mas mesmo assim, estudem, porque a prova vai ser um nível a mais do que o simulado. O simulado só vai ter 3 perguntas de português e a prova vai ter 10, né? Então é bem diferente, a quantidade e o nível um pouquinho maior, né? O simulado é para ver se vocês estão preparados. Então, no simulado vai ter sobre artigo, vai ter perguntas sobre adjetivos e talvez sobre substantivos. São esses 3 assuntos que eu decidi que vai se tratar o simulado, tá bem? Então, vamos revisar um pouquinho aqui sobre substantivos, tá? Todos vocês lembram o que é substantivo? Pois bem, substantivo é a classe de palavras que dá nome aos seres, tá? Nomeia eles, sejam eles reais ou irreais. Vamos supor, Milton. Milton é um nome que foi dado para mim, foi dado para uma pessoa que sou eu, Milton, tá certo? O que Milton que tipo de nome? Que tipo de substantivo? Ele é um substantivo comum ou é próprio? Próprio, pessoal. Por que ele é próprio? Pois ele está dando o nome de uma pessoa. Uma pessoa é um substantivo próprio, tá bem? Eles começam com o quê? Com letra maiúscula e são palavras que eles particularizam o ser, ou seja, deixa aquele ser sendo único. Ah, professor, mas você não é o único Milton que existe na face da Terra. Ok, mas eu sou o único José Milton de Oliveira César Filho, tá? Então, o nome serve para isso, para a gente nomear as coisas. Quando a gente diz carro, a gente sabe o que é um carro, qual é o objeto que se tem por um carro, tá? E o carro, a palavra carro em si, é um substantivo o quê? É um substantivo comum, tá? É um substantivo comum e ao mesmo tempo ele também é simples, ao mesmo tempo ele é concreto. Essas 3 coisas, tá? Ele é comum, ele é simples, ele é concreto e ele ainda é primitivo. Ah, professor, não lembro sobre isso, sobre comum, próprio, primitivo, derivado, simples, composto, concreto, abstrato, não lembro. Então vamos lá, fazer uma revisãozinha dos tipos de substantivo. Então, a gente sabe, acabei de dizer a vocês, que o substantivo serve para nomear os seres, dá nome a eles, tá? Sejam eles reais ou não. Os seres que eu digo, pessoal, é tudo. Tudo. Pessoa, objeto, fenômenos, lugares, ações, qualidades. Tudo. Tudo é um ser,
tá? Computador é um ser. Unicórnio é um ser. Cavalo é um ser. Cachorro é um ser, tá? Tudo é um ser, tá? Nesse caso, tudo precisa ser nomeado pelo substantivo, tá certo? Então, a gente tem alguns tipos de substantivo. A gente já viu isso, né? A gente tem alguns tipos de substantivos. Eles podem ser classificados como: primeiramente, temos o substantivo comum. Substantivo comum, pessoal, são palavras que eles designam, ou seja, eles dão nome aos seres da mesma espécie de forma genérica. É o contrário do próprio, tá? Comum. Ele é comum. Pessoa, gente, país, tá? Ele é comum. Não tem segredo, não. Caneta, carro, é comum. Então, a gente também tem o substantivo próprio, que é isso que eu já falei para vocês. Os substantivos próprios, eles começam com letras maiúsculas e servem para deixar o ser mais único, tá? Único. Pode ser também o quê? Pode ser nome de país, nome de cidade, nome de bairro, ou nome de pessoas, nomes de marcas, coisa do tipo, tá? Então, depois disso a gente tem os substantivos simples. Os simples, eles são formados por apenas uma palavra, tá? Eles são simples porque eles são formados por apenas uma palavra. Se é uma palavra, é simples. Brasil é próprio, professor. Como é que ele vai ser simples se é uma palavra só? Ele pode ser mais de uma coisa, tá? Brasil é simples e próprio, tá? Pessoa é simples e próprio. Simples e comum, tá? Desculpa. Então, vamos pro quarto agora. O quarto, que é o contrário do simples. Se o próprio é o contrário do comum, o composto é o contrário do simples. Se o simples a gente só utiliza uma palavra, no composto são utilizadas mais de uma palavra, tá? No livro de vocês é na página 116 e 117, tá bem, pessoal? Quem quiser ler, abrir o livro para ficar lendo enquanto a gente vê isso, então é só olhar lá. O substantivo composto, ele é composto por mais de uma palavra, por isso que é composto, né? Por exemplo, guarda-chuva. Tem o guarda, tem o hífen e chuva. Guarda-roupa. Tem o guarda, tem o hífen e tem roupa. Beija-flor. Mesmo esquema. Couve-flor. Tá? Sempre. Ah, professor. Na palavra floricultura não tem o hífen, mas são duas palavras. Flor e cultura. É composto. Não é o hífen que define se ele é composto ou não. Ele é composto se for formado de duas palavras. Na palavra floricultura, temos duas palavras. Temos flor e temos cultura. Tá? O I está aí só para fazer a ligação. Floricultura. O I é uma semivogal nesse caso de ligação. Uma vogal nesse caso porque não tem outra vogal, né? Mas ela é uma vogal de ligação, tá? Depois do composto a gente tem o concreto. O concreto, pessoal, os substantivos concretos, eles servem para dizer essas palavras, designa, né? Designa as palavras reais, concretas, seja elas pessoas, objetos, animais ou lugares, tá? Tudo que é simples, que ele não é, eu não diria nem palpável, porque, por exemplo, o vento é concreto,
tá? Então, e não dá para pegar no vento. Mas são palavras reais, palavras concretas, palavras que livro, homem, menino, cachorro, dente, pente. Ele é o contrário do que? Da nossa próxima visualização aqui, que é o substantivo abstrato. Substantivo abstrato. O que quer dizer o substantivo abstrato? Abstratos são aqueles relacionados a sentimentos, estados, qualidades ou ações que ele tem uma existência dependente, tá? Os concretos eles não dependem de outra palavra, eles não dependem. Por exemplo, a palavra carro é concreto, tá? Mas a palavra acidente é abstrato. Por quê? Porque é uma ação. Entenderam? Acidente é uma ação, então é abstrato. Abstratos, eles podem ser o quê? Sentimentos, estados, qualidades e ações. Ou seja, os verbos são abstratos, tá? Vender ou vendendo é abstrato, tá? Beleza, alegria, bondade, cuidado, ansiedade, cansaço, amor, ódio, vencer, perder. Não, vencer e perder não. Vencer e perder são concretos, tá? Por mais que seja de outro jeito, mas vencendo e perdendo, que é porque é a ação de vencer, tá? Então, agora vamos para os nossos dois... Não, temos mais outro aqui. Tá ok, temos o nono. A gente tem agora o substantivo primitivo. Ó, os substantivos primitivos são aqueles que não derivam de outra palavra, tá? Primitivo é aquela palavra... vocês já ouviram falar que é em um homem primitivo? Aquele homem das cavernas, aqueles homens sem tecnologia. Então, são os homens que originaram os outros homens. São a humanidade que originou o resto da humanidade. O primitivo é a mesma coisa. São aquelas palavras que originam outras. Por exemplo, carro. Por exemplo, casa. Folha. Chuva. Sol. Tudo isso é primitivo. Ferro. Pedra. Aço. Para compreender melhor o primitivo é só a gente ver o que são os derivados. Por quê? Porque os derivados são o contrário do primitivo. Derivados são aquelas palavras que derivam de outras. Ou seja, se a gente tem casa como primitivo, no derivado a gente tem casinha, casarão, tá certo? Se a gente tem folha, como foi o exemplo que eu dei, a gente tem folhagem. Se a gente tem chuva, a gente tem chuvarada, a gente tem chuvinha, tá? A gente tem o quê? De carro, que eu disse. A gente tem carreta, tá? Então, são palavras que derivam de outras. Se a gente tem pedra como primitivo, o derivado de pedra pode ser o quê? Pedreiro, pedreira, pedrada, tá? Então, é isso, pessoal. São as palavras que precisam da outra. Quando a gente diz derivado, é que ele precisa de outra palavra antes dela, que se originou de outra palavra. Ele é o complemento, a originação de outra palavra. E, por último, a gente tem o quê? A gente tem o substantivo coletivo. Os substantivos coletivos são aqueles que se referem a um conjunto de seres. No livro de vocês temos uma tabelazinha aí com um conjunto de seres, tá? Os exemplos que eu posso dar para vocês são o quê? Temos acervo, que é de obras de arte. Temos álbum, que é de fotografias.
temos antologia, que é de textos, temos alcateia, que é de lobos, temos arquipélago, que é ilhas. É o conjunto desses seres que forma isso, tá certo, pessoal? É a coleção desses seres que forma isso, por isso o nome coletivo, da palavra coleção, tá? Coletivo. É isso, pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui, foi só mesmo para a gente falar sobre o simulado e dar essa revisão sobre substantivos. Eu peço para que vocês estudem também artigos definidos, artigos indefinidos e adjetivos, tá bem? Estudem isso para o simulado. A gente provavelmente vai revisar ainda mais alguma coisa, talvez antes do simulado, talvez antes da prova, não tenho certeza, mas prestem atenção e façam com cuidado. Tenho certeza que todos vocês vão tirar uma nota boa, tá? Muito obrigado, pessoal, e até mais. Tchau.